Há mais por trás do jogo, há mais por trás do green. Profissionais, figuras, gente que vale ouvir. Mais do que golfistas, mais do que golfistas, mais do que golfistas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Mais do que Golfistas, um podcast onde falamos de golfe e sobre golfe, com pessoas que o vivem de forma intensa e apaixonada. E hoje estamos acompanhados de uma das grandes protagonistas da atualidade do golfe português, a Inês Belchior. Inês, seja muito bem-vinda a este nosso espaço. Muito obrigado por teres aceito este convite. Para nós é um gosto ter-te aqui. E gostava de começar contigo da mesma forma que começamos este podcast com todos os convidados, que é mais do que golfista, quem é a Inês Belchior? Então, eu sou uma atleta de golfe, como foi referido. Comecei a jogar golfe quando tinha cerca de 6, 7 anos. Comecei porque o meu pai jogava. Depois, mais tarde, o meu irmão começou a jogar também e foi sempre um desporto bastante instituído na família. Portanto, eu desde pequenina que me lembro de ir para os campos de golfe e adorar estar a brincar na relva. Muitas das vezes nós vinhamos para aqui, inclusive para a Aroeira, e eu andava a brincar aqui na relva enquanto o meu pai e o meu irmão jogavam. E mais tarde eu disse, bem, vou experimentar, venho para aqui, portanto vamos lá experimentar. Lembro-me também de já muito pequenina ir à nevada e não chegar ao balcão a tentar, André, arranjas-me uns tacos que me sirvam, e ele dizia-me que não tinha tacos para o meu tamanho, portanto eu acabei por ficar com os tacos do meu irmão e desde aí que foi uma paixão que se manteve até à atualidade, portanto pronto, manteve-se. Cresceste no campo de golfe, Exato. então, não é? E como é que foi, ou seja, em que momento é que tu percebes, em que momento da tua vida em que tu percebes que realmente tens capacidade, tens potencial e queres aprofundar um bocadinho mais a modalidade? Portanto, eu acho que foi no meu primeiro ano de sub-16, tinha 15 anos e tive uma sequência muito boa de torneios. Começou com o Young Masters, que fiquei em segundo, empatada. Depois ganhei o Absolute com 15 anos, aqui na Aroeira. E ainda foi o último ano em que houve profissionais e o field de amadoras estava muito composto, quase todas as amadoras jogaram nesse ano, portanto eu senti que poderia haver ainda uma evolução maior. Na semana seguinte fui jogar a Andaluzia e ganhei o sub-18, portanto eu disse, ok, isto pode ser que vá Se dar calhar- algum sítio, exato, pode ser que vá dar algum sítio. E hoje, pronto, estou aqui e mantive-me no golfe, continuo pronto, muito rendido ao jogo, que é um jogo muito complicado. Por vezes temos fases muito complicadas. Eu, antes dessa sequência desses 3 torneios, tinha. Pronto, andava assim um bocadinho perdida. Depois o Hugo Pinto ajudou-me bastante nessa fase e pronto, sem dúvida que que esse foi o momento-chave em que senti que podia pronto, ser uma boa jogadora. Levar isto um bocadinho mais a sério, Exato. não é? E como é que foi? Ou seja, tu já representaste a seleção nacional por várias vezes, foste hoje, já não és uma adolescente, mas na tua adolescência tiveste o golfe sempre a acompanhar esse percurso e a representar, ou seja, foste uma atleta de alta competição. Em que é que isso e a presença na seleção nacional também contribuiu para o teu crescimento? Como é que foi essa experiência? Como é que tu caracterizas essa experiência de seleção nacional? Portanto, jogar pela seleção é sempre um orgulho. Nós estamos a representar o nosso país e tentamos fazê-lo sempre da melhor forma possível. A seleção também me abriu muitas portas que não seriam possíveis ser abertas de outra maneira. Por exemplo, jogar campeonatos da Europa, jogar o Young Masters, jogar certos torneios individuais e de equipas no estrangeiro que não seria possível eu fazer de outra maneira se não fosse pela seleção. Muitos dos torneios que nós jogamos são palcos para os Estados Unidos ou para jogar fora, para nos tornarmos profissionais que estamos mais habituadas ao golfe que é no estrangeiro, que é um desporto mais reconhecido, com mais atletas. Portanto, a experiência que a seleção nos deu foi sempre de nos meter nos maiores palcos mundiais, de modo a nós termos uma evolução. E, portanto, sem dúvida que contribuiu imenso para a minha evolução também. E tu sentes que tu ao mesmo tempo que eras já uma atleta de alta competição, não é? Porque o golfe requer muito tempo, mesmo para uma jovem, tu também tinhas que fazer aquilo que todos os teus outros colegas e as outras crianças tinham, que era ter atenção aos estudos. Como é que foi para ti conciliar os dois? E tu agora também que tens um bocadinho de experiência internacional, como é que tu achas
que aqui em Portugal está estruturado o percurso, o percurso educacional para um atleta? É difícil, é fácil? Quais foram os desafios que tu encontraste aí? Portanto, eu desde muito pequena que fui boa aluna, portanto, eu não tive grandes dificuldades até ao secundário de conciliar o desporto com a escola. No 10º ano, que é quando as médias começam a interferir um bocadinho mais no percurso de um atleta, senti bastante apoio dos meus diretores de turma, dos diretores da escola, a mudarem-me os testes, a conseguirem conciliar a minha agenda desportiva com a minha agenda escolar. Portanto, sem dúvida que me ajudou Tiveste aí esse também, apoio, não é? exato, também esse apoio de certeza que me ajudou a não estar tão preocupada no campo, ok, tenho um exame amanhã. Portanto, eu estava bastante livre enquanto jogava, conseguia estar também livre quando tinha que estudar e não ter que Exatamente. pensar tanto em E golfe. isso também te proporcionou condições, Exato, boas exato, condições para conseguires prosperar na modalidade, não é? exato. E agora voltando aqui um bocadinho atrás, aos teus 15 anos, eu penso, se não estou em erro, que tu fostes a campeã mais jovem na altura. Como é que foi para ti com 15 anos ganhar o campeonato nacional absoluto? O que é que tu fala-nos um bocadinho dessa experiência, dessa semana, do que tu sentiste de novo? Portanto, como é que foi? Então, eu lembro-me de, no primeiro dia, eu entrei no campo a tentar perceber o que é que ia acontecer, porque eu acho que até à data só tinha passado uma vez o cut, no absoluto, e nesse ano eu sentia-me a jogar bem, mas ainda não tinha, pronto, essa experiência tão vincada de ser campeã nacional absoluta. E eu lembro-me, na primeira volta fiz 4 acima, estava super chateada, tinha feito 4 bogies, não tinha feito nenhum birdie, e disse, bem, mas o jogo está ali, pode ser que no dia a seguir entre, no dia a seguir fiz 4 abaixo, e eu disse, ok, isto pode ser Está que, tá bem, né? exato, Está bem estou a encaminhado. jogar bem, portanto vamos ver o que é que poderá dar. Lembro-me de estar super nervosa no último dia, tinha o Hugo Pinto a acompanhar-me, e aqui no buraco 18 o Hugo vira-se e diz, não jogues drive, e o drive era o melhor taco que eu tinha no saco, eu assim, mas como assim não jogo drive? Ele estava mais estressado que eu, e disse-me, não jogues drive, joga ferro 4, pronto, joguei ferro 4, depois joguei um ferro para o green, 2 putts, mas lembro-me de ser um momento que nunca tinha vivido, uma pressão que parecia fora do normal para a minha idade de 15 anos, para estar a liderar um torneio tão importante, que eu lembro-me de haver profissionais. Basicamente toda a gente estava no field desse torneio. Lembro-me também de jogar sempre com a Leonor e com a Sofia, que são, pronto, minhas companheiras até aos dias de hoje, e que sem dúvida o facto de eu poder jogar com jogadoras mais velhas também me fez, pronto, perceber, ok, nós estamos todas a lutar pelo mesmo e evoluímos todas também bastante por termos a presença umas das outras. Portanto, foi sem dúvida um momento muito marcante. E essa pressão que sentiste, ou seja, certamente que depois, à medida que começaste a jogar mais torneios e também a ganhar mais até internacionalmente, porque já chegaste a ganhar internacionalmente, sentes que tens conseguido controlar cada vez melhor essa pressão, ou é sempre uma novidade quando estás à frente de um torneio? Sinto que cada vez menos, cada vez estou mais habituada a estar nessas posições, e, portanto, o nosso corpo vai se habituando face às repetições, ou seja, quanto mais vezes eu me ponho em situações de poder ganhar um torneio ou de poder passar um cut ou de poder fazer alguma coisa histórica que nunca foi feita antes, que o meu corpo já começa a ficar habituado, portanto não sinto tão nervosa. Exatamente. E agora falando um bocadinho aqui da lógica de grupo que vocês têm, não é? Também na seleção, tem aqui uma geração de vários jogadores que até estão a jogar a um bom nível. Como é que foi para ti crescer com essas tuas colegas aqui no golfe? Foi bom haver essa competitividade para também conseguires prosperar internacionalmente? Sem dúvida que ter jogadoras como referência, que me ajudou. Uma das maiores referências que eu tive foi a Leonor Medeiros, porque treinava comigo na Quinta do Peru e, portanto, eu sempre olhei muito para ela no âmbito de, ok, o que é que ela faz bem, vamos tentar fazer o mesmo, mas chega a uma altura que nós olhamos umas para as outras e é tão competitivo que nós já, mesmo por serem nossas amigas, nós queremos, ok, vou-lhe tentar ganhar este torneio. E, portanto, ainda sentimos que treinamos mais para conseguir alcançar coisas que mesmo elas não tinham conseguido fazer no passado. Ou seja, esta competitividade que sempre houve com as jogadoras mais velhas e mais novas, acho que é muito producente
para as jogadoras para, jogarem melhor. para... E agora, e tu neste momento estás nos Estados Unidos, não é? Portanto, seguiste também o passo da Leonor Medeiros, da Sofia Sá. Um, Antes de nos falares dessa experiência dos Estados Unidos, fala-nos um bocadinho do que antecedeu. Portanto, como é que tomaste essa decisão, como é que surge essa possibilidade na tua vida e como é que te preparas para esta transição? Portanto, eu no 10º ano experimentei uma escola inglesa. Portanto, fiz um semestre numa escola inglesa para ter já um bocadinho de preparação para o que seria o futuro. Porque eu já desde muito nova, creio que desde o 7º ano, eu queria ir para a medicina. E acabo por ir para a economia porque nos Estados Unidos a possibilidade de tirar medicina e jogar ao mesmo tempo é muito pouco, baixa. exatamente. Portanto, eu escolho a economia no 7º ano, no 10º No 10º ano, ano. logo para Já a pensar já nessa a pensar possibilidade. nessa possibilidade. Portanto, quando surge essa possibilidade de ir para uma escola inglesa, eu já senti que seria um avanço face ao resto das atletas que vai para o estrangeiro, porque eu já estava mais ou menos bilingue, já sabia os conceitos das disciplinas que ia ter em inglês também, portanto facilitou também agora a minha adaptação, mas pronto, sem dúvida que estudar em inglês, fazer uma série de preparação, por exemplo, jogar torneios mais internacionais, que foi o caso do Young Masters, que foi o maior palco que eu joguei, que fiquei em segundo e eu lembro-me, tinha 20 treinadores a verem-me. E no final desse torneio ainda não podiam falar comigo, mas já me estavam a mandar mensagens, a mandar questionários aos meus treinadores, porque ainda não podiam falar diretamente, portanto houve logo uma relação estabelecida face a esse torneio entre mim e diversos treinadores de várias faculdades. Portanto, a partir daí eu disse, ok, é mesmo isto que eu quero fazer e está-se a tornar cada vez mais real. E pronto, e foi sem dúvida esse momento. E como é que se passa esse momento de começares a ser abordadas por várias universidades, porque tu escolheste o Mississippi, não é? Mas como é que tu geres essa abordagem de várias universidades e depois porque é que escolhes o Mississippi? Então, eu desde que comecei a informar-me um bocadinho mais pelos Estados Unidos, pelas conferências, era tudo muito novo para mim. Mas eu, assim que soube o regime das conferências e essas coisas assim mais democráticas dos Estados Unidos, digamos assim, que sabia que queria jogar numa SEC School. Falei com diferentes dentro da conferência e acabo por escolher Mississippi State primeiro porque tinha um português lá, o Pedro Cruz Silva, que me ajudou muito também este ano, que ainda estava lá, que me disse muito bem da faculdade e calha por ser o primeiro treinador que me manda mensagem. Ou seja, Ok. ficou-me marcado desde o primeiro momento. Eu lembro-me de ver o nome do treinador a chegar-me, eu ficar super nervosa, não sabia o que é que havia de fazer e calha ser o primeiro. E eu disse, ok, eu quero ir para ali. Assim que ele mandou mensagem, eu sabia que ele queria ir para ali. Depois tive a oportunidade de ir visitar a universidade, adorei. Lembro-me de dizer ao meu pai: pai, não quero ir embora, quero ficar aqui. E eu visitei a universidade super nova, eu ainda tinha 15 ou 16 anos, não me lembro, mas foi nessa altura que nós ainda nem sequer podíamos assinar. Portanto, foi um processo muito anterior ao que seria expectável. E acabo por escolher Mississippi State porque me senti super ligada aos treinadores, à equipa técnica, às jogadoras. Eu saí de lá e parecia que éramos as melhores amigas. Falávamos todos os dias, falava com os treinadores, mandavam mensagens antes dos torneios. Portanto, houve ali uma conexão que foi criada mesmo antes de eu ir para lá. Exatamente. Portanto, o que E isso facilita. também é importante depois para a tua transição, não é? Ou seja, para quando chegas lá já estás ambientada e fala-nos um bocadinho da transição efetiva. Portanto, sair daqui de Portugal com 18 anos e em vez de ir para uma universidade em Lisboa ou no Porto, não é? Que estás ao fim de semana podes vir a casa, mudares para um outro continente. Portanto, como é que está a ser isso? Portanto, eu lembro-me de até julho eu estava super ansiosa para ir. Depois há ali uma fase em que, em vez de estarmos ansiosos, ficamos com receio, porque é uma coisa nova, não conhecemos muito bem ninguém, portanto é uma coisa, é o desconhecido. E pronto, o ser humano é assim, tem sempre medo de experimentar coisas novas até se adaptar.
Os meus pais foram comigo, portanto, tiveram lá 2 semanas. Eu tinha passado uma fase mais complicada, portanto, eu fui a última a chegar aos Estados Unidos. Toda a minha equipa já estava lá. Eu tive uma operação mesmo antes de ir para os Estados Unidos, uma hérnia umbilical, portanto, não consegui jogar o primeiro torneio. Lembro-me de ficar um bocadinho triste por nem sequer ter conseguido jogar a qualificação. Lembro-me do meu treinador me dizer: Inês, tu consegues, a dizer à fisioterapeuta, faça tudo, porque a Inês vai jogar o primeiro torneio. Nós queremos que ela jogue Pebble Beach. Vai ser o último ano em que este torneio vai ser realizado. Ainda por cima Pebble Beach, não é? Exato. E eu lembro-me de ficar, pronto, assim um bocadinho triste nessa fase. Mas depois, enquanto eles estavam nesse torneio, eu senti logo, ok, ainda bem que eu escolhi esta faculdade. Eu tive este problema de saúde e o meu treinador liga-me todos os dias a ver como é que eu estou, mesmo quando estão fora e estão em torneio, tem a preocupação de saber como é que eu estou, o que é que eu treinei, se já consegui bater shots, se não consegui, como é que está a ser a fisioterapia, como é que está a ser a recuperação. Portanto, todo este ambiente propício a eu ambientar-me fez-me logo sentir em casa. Sim, Desde até o porque não é primeiro dia. normal, porque nos Estados Unidos a ideia que nós temos é que é um meio muito competitivo, não é? Mesmo nas equipas. E portanto, se não consegues estar bem em condições, Exato. muitas vezes ficas para canto, não é? E, portanto, é importante também sentir essa estrutura, não é? Sim. Até porque a mudança, como é que tu viste a mudança do ponto de vista pessoal? Ou seja, é claro que os teus pais foram lá nas primeiras 2 semanas contigo, mas depois deixaram-te, não é? Exato. Deixaram-te lá. Como é que está a ser esse afastamento de casa e teres que estar lá por tua conta? Eu diria que também o facto de eu, desde muito nova, ter estado na seleção, que fui-me habituando a não ter tanta dependência dos meus pais. Por exemplo, houve diversas viagens, os meus pais nunca me foram ver fora de Portugal. Foram-me ver quando me foram acompanhar em si, mas em âmbito de seleção nunca foram aos torneios. Portanto, eu sempre tive que me virar sozinha, que saber fazer as coisas, ok, organizar as minhas coisas, ser um bocadinho mais organizada, não ser tão dependente de casa. E pronto, essa habituação que foi imposta desde muito nova, sem dúvida que fez diferença para agora Para estar, agora, não é? É uma mais vantagem, adaptada. sentes preparada. Exato. E a nível competitivo, o que é que tu sentiste de grande diferença do que tinhas aqui para agora, para os Estados Unidos? Portanto, a minha equipa é uma conferência muito competitiva e mesmo dentro da minha equipa existem diversas jogadoras que com um nível de jogo muito bom. Eu quando fui para lá eu sabia que ia ser bastante competitivo, mas eu não tinha ideia que muitas das vezes nos qualifyings havia 4 ou 5 pessoas empatadas. Portanto, esta realidade não me era presente, porque em Portugal o golfe ainda não é tão competitivo como é no estrangeiro. E portanto eu cheguei lá e eu lembro-me do primeiro torneio me qualificar e ficar, bem, acabou, finalmente acabou, porque parecia que nunca mais acabava, estávamos todas empatadas. E depois existe isenção com base nos resultados dos torneios, e como tive uma boa época, consegui ficar isenta de qualificação de Ok. 3 ou 4 torneios. Portanto, O que eu foi bom fiquei porque permite. mais confiante e pronto, o torneio em si é bastante competitivo e bastante importante, mas sem a qualificação é impossível chegar a esse passo. Portanto, sem dúvida que estar preparada e vir logo preparada de Portugal, agora em agosto tenho que ir logo preparada para me qualificar assim que chegar, porque os primeiros torneios começam logo em setembro. Portanto, nós chegamos e temos que estar sempre preparadas para qualificar. Porque nós já tivemos a oportunidade de falar com alguns jogadores que estão que foram para os Estados Unidos, como por exemplo o Daniel Rodrigues, e de facto ele dizia isso, dizia que desde muito novo, portanto desde que chegou lá, que quase que sentiu uma vida profissional, não é? Ou seja, conta-nos um bocadinho sobre o teu dia, sobre a tua semana lá nos Estados Unidos, na universidade. Portanto, nós normalmente temos workout 2 vezes por semana. E o meu treinador, por acaso, eu tenho sorte, porque ele diz que acha contraproducente ter workouts muito cedo. Eu sei que noutras faculdades há workouts às 4 da manhã, 5 da manhã, mas os nossos são sempre às 7. Ou seja, ainda nos dá tempo para dormir, descansar um bocadinho e sentirmos prontas para começar o dia da melhor forma. Começamos com o workout, depois a seguir vamos logo ao pequeno almoço todas juntas. Isto sempre a equipa, que também é o que cria um bocadinho o espírito que é nos Estados Unidos, que nós jogamos sempre a equipa, estamos sempre a equipa, vivemos com as nossas colegas de equipa, o que nos faz todas ser muito próximas também. Ou seja, começamos com o workout, depois a seguir
vamos para o pequeno almoço, vamos diretas para as aulas, não temos tempo para nos arranjar, para ir tomar banho. Eu agora já estou um bocadinho no modelo também de leggings e t-shirt nesses dias de workout, que nunca pensei. Depois, logo a seguir, tomamos banho, vamos almoçar e treino à tarde. Portanto, é um dia muito corrido. E também é um dos motivos pelo qual eu sinto que não tenho tantas saudades de casa, porque o meu dia é tão corrido, Tão preenchido, não é? tão preenchido que, pronto, o único tempo que eu tenho é mais à noite, que é quando eu falo com os meus pais, que cá já é bastante tarde, portanto, muitas das vezes eles tentam ficar acordados até mais tarde para falarem comigo, mas sim, o dia é muito preenchido, muito ocupado. Depois nós também temos, muitas das vezes, qualificações, os qualifyings, que em que temos que jogar a tarde inteira e os meus pais estão-me a tentar descobrir quantas é que eu fiz, mas como já é tarde em Portugal, só falo com eles no dia a seguir. Portanto, toda essa gestão fez-me crescer enquanto Exatamente. pessoa e enquanto jogadora. Porque para todos os torneios existem os tais qualifying, ou seja, vocês quase nunca estão, não é certo que estão na equipa, não é? Tem que estar sempre em constante aprovação. E há certamente colegas tuas de equipa que não se apuram. Uhum. Como é que também vocês entre vocês gerem isso? Sentes que é um ambiente, a parte competitiva interfere com a vossa relação pessoal ou não? Ou sentes que conseguem, independentemente de algumas estarem dentro ou fora, conseguem na mesma apoiarem-se umas às outras? Eu sinto que é um ambiente tão saudável que, claro que toda a gente se quer qualificar, mas quem fica em casa também tem o papel de, ok, vou apoiar as minhas colegas de equipa que se qualificaram, vamos ver o que é que elas podem fazer. E eu lembro-me que, ao não jogar Pebble Beach, eu disse, eu nunca mais quero ficar em casa. Mas fiquei em casa e sentia-me feliz por elas estarem a jogar bem, por estarem a desfrutar da experiência. E muitas das vezes é isso, é meter-nos no papel das nossas colegas de equipa e mesmo quem não viaja está sempre presente. E os nossos treinadores fazem questão de partilhar fotografias do torneio para elas nos congratularem pelas nossas conquistas, o que for. Estamos sempre muito unidas. Muito unidas. E isso também ajuda, porque uma das perguntas que eu te ia fazer era esta, de que quando nós pensamos nos Estados Unidos, principalmente para uma jovem de 18 anos, tem coisas muito boas, que é essa estrutura, não é? Que te permite crescer a nível golfístico, mas também estamos a falar dos Estados Unidos e estamos a falar de uma vida universitária, não é? Portanto, também há muitos riscos, também há muitos desvios. Tu tens sentido essas ameaças desses desvios, que é natural para uma jovem de 18 anos, tens sentido isso nos Estados Unidos e como é que tens lidado também com essa possibilidade? Estás sozinha num país num ambiente universitário. Portanto, eu desde muito nova que fui uma pessoa muito regrada e muito disciplinada. Claro que sou adolescente na mesma e muitas das vezes quero sair e estar com os meus amigos e faço na mesma, mas com conta, peso e medida. Não saio todas as semanas, nunca toquei numa gota de álcool, por exemplo. Portanto, sou uma pessoa muito regrada, muito disciplinada que tem objetivos, ou seja, eu não me impeço de fazer nada, se quiser fazer, faço, mas sempre com conta, peso e medida, a saber que no dia a seguir tenho que estar pronta para treinar e pronta para dar o melhor de mim e pronto. É basicamente este o padrão pelo qual eu me guio. E por isso é que vocês também, quando depois terminam o curso e tentam uma vida profissional, estão muito mais preparados porque têm essa preparação desde os 18 anos, que é absolutamente fundamental. E fala-nos um bocadinho dos teus, ou seja, tu terminaste agora o primeiro ano, não é? São 4, se não estou em erro. Fala-nos um bocadinho dos teus objetivos futuros, não é? Seja para esta caminhada nos Estados Unidos, seja também, não sei se já pensaste, mas para a tua vida futura. Portanto, este ano eu tive uma época ótima que me pôs um bocadinho em perspectiva com as jogadoras que existem nos Estados Unidos. Lembro-me de ser SEC Freshman of the Week, que é um dos awards que eles chamam de excelência, que foi, eu fiz um top 10 num dos torneios mais competitivos, que tinha field de nationals, portanto Ok. foi uma conquista muito boa, fui a melhor jogadora da minha equipa nesse torneio. Depois lembro-me do meu treinador me dizer que o meu nome foi proposto para a All SEC Freshman Team of the Year. Portanto, já o facto do meu nome ter sido proposto, depois acabei por não ficar na equipa porque é tão competitivo que foi muito complicado, mas lembro-me de ficar feliz. Ok,
estás mesmo a jogar bem, tens possibilidade de fazer esta equipa, que é que é a conferência mais competitiva, portanto, estar nas top 8 seria o ideal. Os nomes sugeridos acho que era o top 10, portanto, pronto, É bastante muito bom perto, sinal, não é? muito bom. E portanto, para o próximo ano vai ser tentar estar na All-SEC Team, porque já não vou ser freshman, infelizmente já É. acabou o meu primeiro ano, mas agora a longo prazo, sem dúvida, o profissionalismo será o passo que eu quero dar. Sim. E pensas, eu sei que ainda estamos longe disso, mas pensas seguir esse profissionalismo mais nos Estados Unidos ou voltar à Europa para atacar um Ladies European Tour? Até agora ainda falta algum tempo, portanto ainda não tenho essa decisão tão formulada, mas sem dúvida que gostaria de jogar no LPGA. Mas se não houver essa hipótese, o Ladies European Tour tem um ótimo nível também e, e jogaria muito. Sim, e tu já demonstraste, já tiveste a oportunidade de jogar um torneio tanto do LETAS, do Access Series, como do Ladies European Tour e tiveste muito bem, portanto sabes que tens nível. E esta era uma pergunta que eu também te fazia, que era como é que tu te vês, porque de facto nos Estados Unidos estás no patamar mais alto do golfe feminino amador, como é que tu te vês comparativamente com as outras jogadoras? Tu sentes que tens mais do que qualidade para estar ali, sentes que ainda te falta algo, como é que aos teus olhos, como é que tu te vês? Eu vejo-me muito parecida com as jogadoras ao mais alto nível dos Estados Unidos, ou seja, a Avery Weed, que é uma das minhas colegas de equipa, está na equipa dos Estados Unidos, deve estar agora a começar um torneio a representar os Estados Unidos e era a melhor jogadora do college, ou seja, tinha uma experiência diária com ela que me fez também perceber, ok, eu não estou assim tão longe, isto é uma questão de 2 ou 3 putts por volta, uma questão de ser mais consistente emocionalmente, porque sem dúvida que faz diferença ao mais alto nível ter um foco mental e uma disciplina acima das outras jogadoras. Faz diferença uma pancada por dia, são 4 pancadas ao final do torneio, portanto jogar com ela diariamente fez-me perceber, ok, eu estou lá, eu só Exatamente. preciso de estabilizar, ser mais paciente, eu ainda sou muito nova, sou a jogadora mais nova da minha equipa e portanto, ok, eu estou lá, eu tenho Estás no sítio hipótese, certo e tens, exato, exatamente. tenho hipótese, portanto sinto que estou bastante perto, falta um clique e estarei, E vai acontecer de exato. certeza, não é? Até porque tens, lá está, ainda és nova, tens ainda pelo menos 3 anos ao mais alto nível nos Estados Unidos, que certamente daqui a 3 anos não vais reconhecer a jogadora que eras hoje, vai estar muito, muito melhor. E agora, uma vez que também tens essa experiência internacional, olhando um bocadinho aqui para a atualidade do golfe feminino em Portugal, a vossa geração, né, que é uma geração bastante forte, tendo em conta aquilo que nós tivemos no passado, como é que tu vês o futuro do golfe profissional português? A nível feminino, claro. Portanto, eu sei que a Sofia se irá tornar profissional em breve, portanto, acho que é um ótimo passo ter a Sofia a começar esta geração nova de jogadoras e ser ela a tentar abrir este caminho para nós mais novas também percebermos mais ou menos como é que é o profissionalismo nas raparigas. Nós temos diversos exemplos masculinos, agora ultimamente com mais destaque até o Dani, que é um jogador super jovem que veio dos Estados Unidos também, ou seja, tivemos todos mais ou menos o mesmo trajeto e agora ter a Sofia a começar pronto, o profissionalismo sem dúvida que nos dará também uma ideia do que é que será, o que é mais difícil, o que é que não é. Portanto, estou muito contente por ela e acho que vai ser muito bom para o golfe português. E vai ser uma boa bandeira, não é? Ou seja, vai ser bom que ela conseguir trilhar o caminho para que vocês depois, quando chega a vossa altura, também já saberem mais ou menos como é que deverão seguir. Exato. Mas tu sentes
comparativamente, tentando fazer aqui um comparativo com o golfe feminino e o golfe masculino, tu sentes essa dificuldade no golfe feminino de ainda não estar tão estruturado? Porque, por exemplo, mesmo relativamente aos Estados Unidos, tu és das primeiras jogadoras portuguesas a ir para os Estados Unidos, não é? Enquanto a nível masculino tivemos já vários exemplos. Certo. Portanto, tu sentes que falta alguma estrutura, e o que é que achas que se tem que fazer ainda em Portugal para que essa estrutura seja mais alargada? Diria que atualmente a Federação tem proporcionado às raparigas diversas oportunidades de jogar torneios internacionais, portanto, essa diferença cada vez se vê menos. Tanto que existe bastante nível nas raparigas que existem, apesar de não serem muitas, são boas jogadoras e principalmente até, eu diria mais ou menos até às sub-14, as jogadoras portuguesas têm tendência de estar em palcos internacionais a competir por títulos. Portanto, diria que o processo de formação em Portugal é bom e que existem bastantes raparigas com possibilidade de ganhar torneios até essa idade. Diria que a partir dos 14 anos para cima o nível não é tão alto também devido ao problema da escola que existe em Portugal. Que é muito mais complicado conciliar os estudos em Portugal do que é, por exemplo, na Suécia. Eu tenho um exemplo da minha colega de equipa, a Moa, que é sueca e que desde muito pequena foi para uma escola com regime de internato, em que a seleção sueca estaria lá diariamente a treinar e pronto, mesmo a federação falava com os professores e fazia o calendário em conjunto, ou seja, facilitava muito mais o atleta estar livre para treinar ou livre para estudar. E sem dúvida que isso ajuda esses países mais nórdicos e também Espanha, como modelo da Bloom, a serem melhores atletas e Claro. melhores na escola. Porque às tantas chega uma jovem de 13, 14 anos que até tenha potencial para o golfe, às tantas, dependendo também da escola onde está, mas na sua generalidade tem mesmo que optar por ou seguir ou continuar a carreira golfística, ou então focar-se na escola, não é? Isso de facto é um problema no nosso país. Que tu sentes, nos Estados Unidos, sentes que mesmo antes da faculdade eles estão mais abertos nisso, estão mais estruturados? Sim. Existem 3 jogadoras americanas na minha equipa que sempre me disseram: Ok, high school, claro que é mais difícil do que o ensino anterior, mas não tem nada a ver. Nós temos ou manhãs livres ou tardes livres que lhes possibilita treinar com mais frequência do que em Portugal, porque em Portugal os horários são muito, muito extensos. Lembro-me de ter aulas das 8 da manhã às 4 e um quarto da tarde, portanto, no inverno não dá para Não treinar dá depois para. das 4 e um quarto, a não ser no Jamor, que ainda seria um campo que tinha luz e que nos possibilitava a treinar mais ou menos até às 8. Mas em muitos outros campos, por exemplo no Algarve, eu sei que existe dificuldade em haver treino recorrente no inverno, a não ser no secundário, que já começa a haver mais tardes livres, mas na parte ali anterior, sétimo, oitavo e nono, é a parte fulcral, porque é ali que se vai decidir se o atleta vai mesmo seguir golfe ou se vai decidir Pois estudar. sim, e é uma pena, porque lá está, acaba por se perder estes potenciais, e é algo que de facto temos que pensar em conjunto como é que vamos melhorar, porque depois lá está, acabamos de ter poucas Inês Belchiors, exatamente por isso é uma pena, porque de facto nós temos potencial e tu és um exemplo disso. Gostava agora de fazer aqui uma brincadeira contigo, que é colocar-te aqui em situações, e pedir-te para dizer se nessas situações ou seja, tu encaras como um driver, não é? Ou seja, tudo a fundo, isto para quem está lá em casa que não percebe tão bem a linguagem de golfe, neste caso estamos a falar de um driver, é o taco mais comprido que temos no saco, portanto ir a fundo, ou então um layup, que é jogar de forma mais consciente e mais segura. E portanto, quando te sagrastes campeã nacional absoluta com 15 anos, com outras jogadoras adultas, isto na tua cabeça foi um driver, ou começaste em modo layup? Ahm, eu diria que foi um bocadinho mais um driver, porque até à altura ainda não tinha tido essa experiência, portanto eu senti que isso foi o despoltar de eu também começar a estar ainda mais motivada. Eu assim, ok, eu vou para um torneio e não está ganho para ninguém. E também digo isso às raparigas mais novas, não tenham medo de ir e ganhar às mais velhas. Acho que isso que é um dos princípios da vida, nós queremos sempre jogar melhor do que quem está à nossa frente.
e esse foi o momento que senti isso pela primeira vez. E sem dúvida que foi. Apesar de não ter jogado driver no último buraco, não é? Exato, Foi um exato. driver. E como é que tu vês a tua primeira semana nos Estados Unidos sem conhecer ninguém? Foi um driver ou foste em modo layup? Eu sou uma pessoa muito extrovertida, portanto, assim que cheguei aos Estados Unidos fiz logo amigos. Eu lembro-me perfeitamente de estar a mudar as minhas coisas para os dorms e estarem rapazes do beisebol e do golfe e eles a perguntarem: mas como é que estás a falar tanto? Isto é a primeira semana, não sei o quê. E eu já estava bastante integrada, já me sentia em casa, portanto, para mim foi bastante fácil adaptar-me a estas novas mudanças. Também o facto de ter dois treinadores impecáveis que me ajudam diariamente ao que nós chamamos a ser a nossa melhor versão. Sem dúvida que me fez sentir muito mais à vontade, sentir-me em casa, sentir-me apoiada, mesmo quando não jogamos bem, é essencial. Tu és mais uma jogadora de driver, não é? Sim. E neste caso, escolher a Mississippi State em vez de, por exemplo, ficar em Portugal. Isto foi um driver ou foi um layup? Eu diria que para mim foi um layup, porque em Portugal eu não teria hipótese de alcançar o meu potencial máximo na modalidade. Porque eu mesmo estando em Portugal queria ter um curso superior, ou seja, os Estados Unidos foi um modelo mais racional que eu consegui Que encontrar. encontrar, exatamente. E agora se te lançasse o desafio de criar a tua formação de sonho, ou seja, escolheres 3 pessoas que gostavas de jogar, joguem elas golfe ou não, quem é que tu gostarias de ter contigo no campo de golfe? Portanto, eu sou uma grande fã de futebol, fanática, obcecada pelo Benfica e, portanto, não sou grande fã do Ronaldo, adoro o Messi, portanto, diria que jogar com o Messi seria um dos meus maiores sonhos, jogar golfe, que é o desporto que eu sou boa, portanto, mostrar a alguém que é bom noutro desporto o quão boa eu sou e a minha colega de equipa, a Avery, que é a melhor companhia que se pode ter num campo de golfe, Muito a bem. que nos ensina diariamente e me faz crescer todos os dias, mesmo como pessoa. E eu gosto muito dela na minha equipa e tenho muito orgulho em dizer que estou na equipa dela. Muito bem. E já agora falaste do futebol do Benfica, sofres muito? Não. Foste para os Estados Unidos numa época ideal, porque assim não viste o que se passou, não viste muito o que se passou, mas acompanhas e sofres muito com o Benfica? Agora, nos últimos tempos, tenho acompanhado menos. No início da época havia quase todos os jogos que não fossem às 8, porque às 8 lá são 2 da tarde, portanto estamos em treino, portanto era mais complicado. Portanto, sempre que os jogos eram em horários diferentes das 2 da tarde, em Mississippi acompanhava os jogos, sabia sempre os resultados, sabia sempre como é que estava a correr. No final já estava a perder a esperança, portanto já não estava a ligar tanto, mas sem dúvida que sou uma pessoa que adora ver desporto. Estou ansiosa para que comece o Mundial para também ver a nossa seleção brilhar mais uma vez. E também sou uma pessoa muito orgulhosa de jogadores portugueses, portanto há muitas das vezes que estou a ver jogos, por exemplo, do PSG, porque tem o João Neves a jogar, que era um jogador da formação do Benfica, que é português. E eu acho sempre essas coisas engraçadas e gosto muito de ver jogos de futebol. E isso também vem, essa questão de gostar de ver jogadores portugueses e ver jogadores portugueses assim ingrar, vem também da tua, ou seja, tu também seres uma atleta portuguesa e estás fora, também sentes que isso teve influência, não? O facto de ser uma jogadora da seleção não me cria esta obrigação, mas é um bocadinho. Seria um bocadinho controverso se eu não apoiasse os jogadores das outras modalidades. Por exemplo, existem raparigas no futebol feminino com as quais eu também me identifico imenso e vejo futebol feminino apenas por essas jogadoras, porque eu não sou fanática por futebol feminino, mas existia uma jogadora na minha faculdade no ano passado que transferiu, que era a Inês Simas, e eu via os jogos dela por ser portuguesa, ou seja, dava-me gozo ver uma jogadora portuguesa a vingar no estrangeiro também. Portanto, sem dúvida que o facto de estar na seleção e também ter um bocadinho esta responsabilidade de representar o nosso país
que me faz querer ver outras modalidades e ver jogadores de outras modalidades a serem ótimos. E pronto. E agora falando um bocadinho aqui da nossa modalidade e do golfe feminino, não é? Porque de facto nós estamos precisamos cada vez de mais senhoras a jogar, temos uma modalidade muito, muito, muito de homens, e eu não falo a nível profissional ou amador de alta competição, falo mesmo na base, portanto, jogadoras amadoras. Sentimos que começa a crescer mais um bocadinho o golfe, até com iniciativas que uma federação fez este ano, do Women's Day, mas na tua perspectiva, e sendo uma senhora, jogando golfe, gostando muito da modalidade, o que é que tu achas que se deverá fazer para atrair mais senhoras para a nossa modalidade? Eh, o golfe sempre foi associado a um desporto um bocadinho elitista. Agora a Federação tem tido um papel muito importante nesta desconstrução desta ideia, criando os tais campos municipais, como o Jamor, agora a abertura do Ué. Oeiras. Sem dúvida que vai ajudar a haver um maior aumento de jogadores a começar. Mas eu acho que a paixão do golfe tem que vir desde muito novo e normalmente será mais imposta pelas famílias, ou seja, se calhar até é mais benéfico ter um pai de uma criança a jogar golfe, porque vai acabar por arrastar as filhas ou os filhos para o golfe do que em si começar com os miúdos, porque é mais complicado um miúdo dizer aos amigos que para ir jogar do que o pai dizer ao filho, olha, vamos ali jogar, bora, e depois vamos almoçar, almoço de família. Portanto, uma coisa mais familiar seria provavelmente o ideal para ter mais pessoas a E praticar. achas que temos que facilitar esta entrada no golfe, ou seja, arranjar formas de ser mais lúdico para que lá está, para que adultos gostem mais tenham uma primeira experiência mais agradável? Sim. Quanto às crianças, seria uma iniciativa fácil fazer campos de férias com golfe. Mas ser uma coisa, o golfe ser apenas uma porção, não ser o dia inteiro jogar golfe e almoçar no meio. Não, seria jogar 1 hora golfe, depois ir à praia, depois ir ao ténis, fazer diversos desportos para ver o que é que as pessoas, pronto, os jovens gostam, as crianças, e deste modo perceberiam logo desde o início se seria uma coisa que teria capacidade para continuar ou não. Ou não? Até porque tu falaste aí da questão dos pais, não é? Dos pais arrastarem os filhos. O teu pai também joga golfe. Tu encontras, e hoje que és mais adulta, tu encontras aqui no golfe um sítio também muito especial para o viveres como com Sem o teu pai? dúvida, sem Sim. dúvida. Eu ainda ontem estava no Jamor a treinar e eu adoro que o meu pai me vá ver. Adoro. O meu pai é uma pessoa super crítica, mas eu adoro que ele vá comigo para dar em range e digas: não estou a perceber. Porque é que estás a bater em draw? Porque é que o teu draw faz 5 metros? Ou seja, mete-me a ser uma pessoa muito mais exigente comigo própria. E se não fosse também esta ajuda dele, eu não teria chegado ao nível que cheguei hoje. Por ser uma pessoa tão crítica e querer sempre o melhor para mim, porque isso é o que os pais fazem, querem sempre o melhor para os filhos. Ajudou-te a estabelecer Ajudou-me a estabelecer um standard mais elevado do que a maioria das pessoas estabelece. E ele no campo de golfe ainda te consegue fazer frente de alguma forma ou não? Ou já não tem hipótese? Atualmente diria que não, mas há 2 anos, eu lembro-me perfeitamente, tinha tirado 2 semanas de descanso. Isto foi a seguir desta sequência destes 3 torneios da Andaluzia, do Young Young Masters Masters. e do Absolute. E eu lembro-me, tirei 2 semanas, não toquei nos tacos. E o meu pai disse: bora lá jogar ao Jamor. Fui jogar com ele, deu um tarião. E eu assim, bem, eu nunca mais Isto não é volto a pegar possível, nos isto não é tacos. Eu disse: possível. bem, nós não jogamos juntos nunca mais jogamos. E o meu pai, pronto, achou imensa graça e adora convidar-me para irmos jogar, mas eu às tantas digo: ai não, hoje não posso ir ao campo, hoje é treino de driving range. Que é para não correr o risco Exato, de, que é de para ser não haver humilhada, risco, não é? exato. E se eu te pedisse, para terminar, se eu te pedisse para convenceres alguém a começar a jogar golfe em 30 segundos, o que é que tu dirias a essa pessoa? Portanto, primeiro voluntariava-me para ser eu própria a tentar ajudar, principalmente se forem raparigas e novas. Eu tenho imensa afinidade com raparigas mais novas. Por exemplo, há uma menina do Oporto, Catarina Loureiro, que me liga quase todos os dias, só para ver como é que eu estou e para ter assim uma referência. Eu sei que ela chama-me, és o meu ídolo, e eu, perante uma rapariga que foi vice-campeã sub-12
eu sinto-me na obrigação de lhe dar atenção. Falo com ela por fotografias no Instagram imensas vezes, dei-lhe o meu número ontem para ela me ligar assim quando quiser. E portanto, voluntariava-me eu própria a dar uma clínica de golfe com raparigas. Se fosse o essencial para mais meninas começarem a jogar, e depois diria para trazerem as amigas, porque sozinha é muito complicado. Lembro-me de ser muito nova e não ter raparigas da minha idade com quem treinar, com quem jogar, e portanto, sem dúvida que ter meninas da nossa idade a jogar Que ajuda nessa parte. facilitará neste processo, porque ao longo do tempo muitas vão ficar para trás e não vão querer, a chegar a níveis mais altos. Mas se houver, por exemplo, 10 raparigas, pode ser que 2 fiquem, e essas 2 que vinguem, que sim, sejam ainda. boas jogadoras. Não, e Portanto, parabéns, é isso. e parabéns por essa tua postura, porque de facto, apesar de seres jovem, não é? Só tens 18 anos, és obviamente uma referência na nossa modalidade, e é muito importante esse exemplo que tu passas para que as mais pequeninas também consigam sonhar, não é? E consigam realmente ver aqui na nossa modalidade um sítio para crescerem. Portanto, parabéns, e obrigado pela tua caminhada. Obrigada. E muito obrigado por teres estado aqui connosco, foi um gosto. Desejamos que nós também na PGA Portugal estamos muito atentos àquilo que tem sido a vossa evolução, porque obviamente que depois, no dia em que vocês decidirem avançar para o profissionalismo, nós também estaremos cá para vos apoiar, mas tem sido um orgulho ver o vosso caminho e o teu caminho, e portanto que continues com essa energia, e com esses resultados, e acima de tudo a ser muito feliz dentro do campo de golfe. Obrigada. Portanto, muito obrigado por teres aceito o Obrigada. convite. Portanto, eu agora tenho aqui uma bola. Eu jogo com TaylorMade e esta tem o símbolo da minha faculdade. E eu queria que guardasses e para o primeiro torneio que eu jogasse como profissional, que esta fosse a bola em que eu jogava o primeiro t-shot. Fantástico. Fica aqui gravado. Eu vou guardar esta bola com todo o carinho, e fica aqui então prometido que no primeiro torneio de profissional da Inês vai ser esta bola do título 1. Portanto, muito obrigado, Inês. Obrigado Obrigada. no fundo do coração. E agora despeço-me lá para casa. Muito obrigado também por terem acompanhado, por terem ficado desse lado. Espero que fiquem, que nos continuem a acompanhar nos próximos episódios. Eu vou ficar a guardar esta bola fantástica. E muito obrigado. Isto foi mais um episódio do podcast Mais do que Golfistas. Tenham um bom dia e boas tacadas de golfe. Mais do que golfistas, é.